Seção 86. 4 de maio de 1982. Eu os saúdo no amor e na luz do Uno Infinito Criador. Nós nos comunicamos agora. Questionador. Você poderia primeiro me dar a condição do instrumento? A distorção do instrumento na direção do déficit do complexo de energia física aumentou ligeiramente desde a última pergunta. Os níveis de energia vital têm recebido chamadas significantes e estão, de certa forma, também menores do que na última pergunta. Questionador. Qual foi a natureza destes significantes chamados pela energia vital? Existem aquelas entidades que entretêm a distorção de pensamento na direção desta entidade, de forma que ela deve remover para os outros selfs todas as distorções para o outro self. Esta entidade tem estado recentemente em contato próximo com um número maior que o habitual de entidades com estas distorções do complexo de pensamento. Esta entidade é da distorção de prover qualquer serviço que é possível e não está conscientemente ciente das invasões feitas sobre as energias vitais. Questionador. Estou correto ao supor que você está falando de entidades de terceira densidade, encarnadas, que estavam criando a condição de uso da energia vital? Sim. Questionador. Qual é a situação atual com o nosso companheiro de quinta densidade polarizado no serviço a si? O período, que você pode chamar de crise, continua. Questionador. Você pode me dizer qualquer coisa sobre a natureza desta crise? A polaridade de seu companheiro está se aproximando do ponto crítico, no qual a entidade deve escolher entre se retirar da presente ocasião e deixar quaisquer saudações para subordinados de quarta densidade ou perder polaridade. O único outro potencial é que, de alguma forma, este grupo possa perder polaridade, em cujo caso seu companheiro poderia continuar com sua forma de saudação. Questionador. Na última sessão, você mencionou as propriedades que se precipitaram a partir do véu da mente, a primeira sendo a visão, visualização ou antecipação. Você explicaria o significado disto? Sua linguagem não é rica em termos não emocionais para as qualidades funcionais do que é agora denominado mente inconsciente. A natureza da mente é algo que nós temos solicitado que vocês ponderem. Entretanto, ela é, digamos, claro o suficiente para o observador casual, de forma que nós podemos compartilhar alguns pensamentos com vocês, sem infringir sobre suas livres experiências de aprendizado e ensinamento. A natureza do inconsciente é da natureza do conceito, em vez da palavra. Consequentemente, antes do véu, o uso da mente mais profunda era aquele do uso do conceito não falado. Você pode considerar os aspectos emotivos e conotativos de uma melodia. Alguém poderia convocar, de alguma maneira estilizada, os termos para as notas da melodia. Ele poderia dizer, 1/4 da nota A, 1/4 da nota A, 1/4 da nota A, nota F inteira. Isto tem pouca semelhança ao início de uma das melodias mais influentes, de um dos seus compositores, aquela conhecida por vocês como um símbolo de vitória. Esta é a natureza da mente mais profunda. Existem apenas métodos estilizados com os quais se discutir suas funções. Dessa maneira, nossas descrições desta porção da mente, tanto quanto das mesmas porções do corpo e espírito, receberam termos tais como antecipação, indicando que a natureza da penetração da porção velada da mente pode ser ligada a uma jornada rica e exótica demais para receber uma descrição adequada. Questionador. Você declarou que os sonhos, se tornados disponíveis para a mente consciente, auxiliariam grandemente na polarização. Você refinaria sonhos ou nos diria o que eles são e como eles auxiliariam na polarização? Sonhar é uma atividade de comunicação através do véu entre a mente inconsciente e a mente consciente. A natureza desta atividade é totalmente dependente da situação com relação aos bloqueios, ativações e cristalizações dos centros de energia de um dado complexo mente-corpo-espírito. Em alguém que está bloqueado em 2 dos 3 centros de energia mais baixos, sonhar será de valor para o processo de polarização no sentido de que haverá uma repetição daquelas porções da catálise recente, bem como bloqueios mantidos mais profundamente, e dicas com relação a possíveis mudanças na percepção que podem levar ao desbloqueio. Este tipo de sonho, ou comunicação através das porções veladas da mente, ocorre também com aqueles complexos mente-corpo e espírito que estão funcionando com bem menos bloqueios e aproveitando a ativação do raio verde ou a ativação mais alta, naqueles momentos nos quais o complexo mente-corpo e espírito experiencia catálise.
momentaneamente bloqueando ou interrompendo ou de outra forma distorcendo o fluxo do influxo de energia. Portanto, em todos os casos, é útil para um complexo mente-corpo-espírito ponderar sobre o conteúdo e ressonância emotiva dos sonhos. Para aqueles cujos centros de energia de raio verde tenham sido ativados, como também para aqueles cujos centros de energia de raio verde recebem um bloqueio incomum devido à extrema catálise, tal como o que é denominado morte física do self ou de alguém que é amado ocorrendo no que você poderia chamar de futuro próximo, sonhar assume outra atividade. Esta é o que pode livremente ser denominada premonição ou um conhecimento que é anterior àquilo que deverá ocorrer em manifestação física, em seu espaço-tempo de raio amarelo, de terceira densidade. Esta propriedade da mente depende da sua alocação, a uma grande extensão, em tempo e espaço, de forma que os termos presente, futuro e passado não têm significado. Isto irá, se feito uso apropriado pela mente corpo de espírito asterisco, habilitar esta entidade a entrar mais plenamente no amor todo compassivo por cada e toda circunstância, incluindo aquelas circunstâncias perante as quais uma entidade pode ter uma forte distorção na direção do que você poderia chamar de infelicidade. Na medida em que uma mente corpo espírito asterisco conscientemente escolhe o caminho do adepto e, com cada centro de energia balanceado a um grau mínimo, começa a abrir o centro de energia do raio índigo, o assim chamado sonho se torna a ferramenta mais eficiente para a polarização, pois, se é sabido pelo adepto que trabalho pode ser feito em consciência enquanto a assim chamada mente consciente descansa, este adepto pode convocar aqueles que o guiam, aquelas presenças que o cercam, e, sobretudo, a personalidade mágica, que é o análogo do eu superior em espaço-tempo, enquanto ele se move para o modo de sono da consciência. Com estas afirmações atendidas, a atividade de sonhar alcança aquele potencial de aprender ensinando, que é o mais útil para aumentar as distorções do adepto na direção da polaridade escolhida. Existem outras possibilidades dos sonhos, não tão proximamente alinhadas com o aumento da polaridade, que nós não cobrimos neste espaço-tempo em particular. Asterisco deveria ser complexo mente-corpo-espírito. Ra e Dom corrigiram um erro na seção 87. Questionador: como o sonho é projetado ou programado? Isto é feito pelo eu superior, ou quem é responsável por isto? Em todos os casos, o complexo mente-corpo-espírito faz o uso que pode da faculdade do sonho. Ele próprio é responsável por esta atividade. Questionador: então você está dizendo que o subconsciente é responsável pelo que eu chamaria de projeto ou autoria do roteiro do sonho. Isto está correto? Isto está correto. Questionador: a memória que um indivíduo tem ao acordar do sonho é normalmente razoavelmente precisa? O sonho é facilmente lembrado? Você deve perceber que nós estamos generalizando em exagero a fim de responder suas questões, já que existem diversos tipos de sonhos. Entretanto, em geral, pode ser notado que é restrito ao observador treinado e disciplinado ter razoavelmente boa lembrança do sonho. Esta faculdade pode ser aprendida pela virtude de uma disciplina de registro imediato, ao acordar, de cada e todo detalhe que possa ser lembrado. Este treinamento afia a habilidade de se lembrar do sonho. A percepção mais comum de um complexo mente-corpo-espírito de seus sonhos é turva, obscura e rapidamente perdida. Questionador: ao lembrar dos sonhos, você está dizendo que o indivíduo pode encontrar dicas específicas para atuais bloqueios de centros de energia e pode, através disso, reduzir ou eliminar esses bloqueios. Isto está correto? Isso mesmo. Questionador: existe alguma outra função dos sonhos que seja de valor no processo evolucionário? Apesar de haver muitas, que são de algum valor, nós escolheríamos duas para notar, já que estas duas, apesar de sem valor para polarização, podem ter valor em um sentido mais generalizado. A atividade do sonho é uma atividade na qual é realizada uma refinada forja e uma ponte excelentemente formada do consciente para o inconsciente. Neste estado, as várias distorções que ocorreram na rede de energia do complexo do corpo, devido à má precisão com a qual influxos de energia foram recebidos, são curadas. Com a quantidade apropriada de sonhos, vem a cura destas distorções. A falta continuada desta possibilidade pode tornar complexos mente-corpo-espírito seriamente distorcidos. A outra função dos sonhos, que é útil, é aquele tipo de sonho que é visionário e que profetas e místicos têm experienciado desde os dias antigos.
Suas visões vieram através das raízes da mente e falam de um mundo faminto. Assim, o sonho é de serviço sem ser de uma natureza pessoalmente polarizadora. Entretanto, naquele místico ou profeta que deseja servir, tal serviço aumentará a polaridade da entidade. Questionador: existe uma porção do sono que tem sido chamada de REM. Este é o estado de sonho? Isto está correto. Questionador: foi notado que isto ocorre em pequenas unidades durante a noite, com intervalos entre elas. Existe alguma razão em particular para isso? Sim. Questionador: se for de algum valor saber isso, você me diria por que o processo do sonho funciona assim? As porções do processo do sonho, que são úteis para a polarização e também para a visão do místico, ocorrem em tempo e espaço e, consequentemente, usam a ponte do metafísico para o físico pelo que parece ser um breve período de seu espaço-tempo. O equivalente tempo e espaço é muito maior. A ponte permanece, entretanto, e viola cada distorção da mente, corpo e espírito, já que receberam as distorções dos influxos de energia, de forma que a cura possa ocorrer. Este processo de cura não ocorre com a incidência do movimento rápido dos olhos, mas em vez disso, ocorre grandemente na porção espaço-tempo do complexo mente-corpo-espírito, usando a ponte para o tempo-espaço para o processo de cura ser habilitado. Questionador: você mencionou perda de conhecimento e controle sobre o corpo como sendo o fator que foi útil no processo evolucionário devido ao véu. Você poderia enumerar as importantes perdas de conhecimento e controle sobre o corpo? Esta questão contém algumas porções que seriam mais utilmente respondidas se certo material intermediário fosse solicitado. Questionador: eu estou perdido para saber o que solicitar. Você pode, risada, me dar uma ideia de que área de material intermediário eu deveria trabalhar? Não. Entretanto, nós estaremos felizes em responder sua questão original, se ela ainda for desejada, se você primeiro perceber que existe informação faltando. Questionador: talvez eu possa perguntar de forma ligeiramente diferente aqui. Eu poderia perguntar por que a perda de conhecimento e controle sobre o corpo foi útil? O conhecimento 5 dos potenciais do veículo físico, antes do véu, ofereceu ao complexo mente-corpo-espírito 6 uma livre variação de escolhas com relação às atividades e manifestações do corpo, mas ofereceu pouco ao caminho do desenvolvimento da polaridade. Quando o conhecimento destes potenciais e funções do veículo físico é velado do complexo da mente consciente, o complexo mente-corpo-espírito fica, com frequência, quase sem conhecimento de como melhor manifestar seu estado do ser. Entretanto, este estado de falta de conhecimento oferece uma oportunidade a um desejo de crescer dentro do complexo da mente. Este desejo é aquele que busca conhecer as possibilidades do complexo do corpo. As ramificações de cada possibilidade e as tendências eventuais, dessa forma construídas, têm dentro delas uma força que pode apenas ser gerada por tal desejo ou vontade de saber. Questionador: talvez você possa me dar exemplos de uso do corpo antes do véu e depois do véu no mesmo aspecto, de forma que nós poderíamos entender a mudança em conhecimento e controle sobre o corpo mais claramente. Você poderia fazer isto, por favor? Nós poderíamos. Questionador: você vai fazer isso? Sim. Deixe-nos lidar com a transferência de energia sexual. Antes do véu, tal transferência sempre era possível devido à existência de nenhuma sombra sobre o entendimento da natureza do complexo 7 do corpo e seu relacionamento com outros complexos 8 mente, corpo e espírito, nesta manifestação em particular. Antes do processo do véu, havia quase uma ausência total do uso desta transferência de energia sexual além do raio verde. Isto também foi devido ao mesmo conhecimento sem sombras que cada um tinha de cada um. Havia, em terceira densidade então, pouco propósito em ser visto nos relacionamentos mais intensivos de complexos 9 da mente, corpo e espírito, que vocês podem chamar aqueles do processo de acasalamento, já que cada outro self era visto como sendo o criador e nenhum outro self parecia ser mais o criador que outro. Após o processo do véu, ficou infinitamente mais difícil de se alcançar a transferência de energia do raio verde devido às grandes áreas de mistério e desconhecimento com relação ao complexo do corpo e suas manifestações. Entretanto, também devido ao grande sombreamento das manifestações do corpo perante o complexo da mente consciente,
Quando tal transferência de energia era experienciada, era mais provável que provesse catálise que causasse um laço entre o self com o outro self, em uma configuração apropriadamente polarizada. A partir deste ponto, era bem mais provável que transferências de energia mais altas seriam buscadas por este par de complexos mente-corpo e espírito acasalados, assim permitindo ao Criador se conhecer com grande beleza, solenidade e fascinação. Infinidade inteligente tendo sido alcançada por este uso sacramental desta função do corpo, cada complexo mente-corpo e espírito do par acasalado ganhou grandemente em polarização e em habilidade de servir. Questionador: qualquer outro dos aspectos da perda de conhecimento e controle sobre o corpo alcançou, em qualquer grau de eficiência, o que você acabou de descrever? Cada função do complexo do corpo tem algum potencial, após o véu, para prover catálise útil. Nós escolhemos o exemplo da transferência de energia sexual devido a seu lugar central nas capacidades funcionais do complexo do corpo ter se tornado mais útil pelos meios do processo do véu. Este instrumento se torna, de certa forma, fraco em energia. Nós preferiríamos manter a porção máxima da energia reservada, para a qual este instrumento deu permissão. Nós solicitaríamos, portanto, mais uma questão completa neste trabalho. Questionador: eu irei supor que o véu do aspecto sexual foi de grande eficiência porque ele é um aspecto que tem a ver totalmente com um relacionamento com outro self. Parece-me que os véus corpóreos, tendo a ver com interação com outro self, seriam os mais eficientes e aqueles apenas relacionados ao self teriam menos eficiência ao produzir tanto a polarização positiva quanto negativa. Estou correto nesta suposição? Você está correto a uma grande extensão. Talvez a exceção mais notável é a atitude de alguém, já fortemente polarizado negativamente, na direção da aparência do complexo do corpo. Existem aquelas entidades no caminho negativo que têm muito cuidado na preservação da distorção que suas pessoas percebem como beleza e feiura. Esta beleza da forma é, obviamente, então usada a fim de manipular outros selves. Podemos perguntar se existem quaisquer breves questões? Questionador: existe algo que nós possamos fazer para tornar o instrumento mais confortável ou melhorar o contato? Nós estamos satisfeitos que este instrumento tenha sido mais consciencioso na sua própria preparação para contato através dos meios das vibrações mentais cuidadosas, que vocês chamam de oração. Isto tornou o canal capaz de se livrar das distorções que o contato foi vítima durante o último trabalho. Nós sugeriríamos ao grupo de apoio algum cuidado continuado na regulação das atividades físicas do instrumento. Entretanto, nesta ligação, é bom encorajar aquelas atividades que alimentam as energias vitais, já que este instrumento vive neste espaço-tempo atual quase totalmente devido à cuidadosa aderência à preservação daquelas energias mentais e espirituais que constituem o complexo de energia vital desta entidade. Cada um está consciencioso. Os alinhamentos estão bons. Nós advertiríamos o grupo de apoio com relação ao alinhamento físico do acessório conhecido como incensário. Tem havido alguma ligeira dificuldade devido à variação no padrão da emanação deste incenso. Eu sou o Ra. Eu os deixo me regozijando no poder e na paz do Uno Infinito Criador. Sigam adiante, portanto, se regozijando no amor e na luz do Uno Criador. Adonai.